queridos amigos, amigas, a gente está ao vivo com a nossa live Papo Manhã, tão tradicional nas terças-feiras, e a nossa ideia, gente, é conversar com vocês, né? Isso é coisa boa do YouTube, né? A gente vai conversando aqui com o entrevistado e vocês vão interagindo, mandando as perguntas, a sua opinião também sobre o assunto do dia. Então, fica aqui comigo, tá no ar nosso Papo Manhã. E o meu vício de televisão faz eu dizer que está no ar, né? Mas tá tudo certo. Gente, muito obrigada a vocês que já estão nos esperando, né? Bastante pessoas já estavam ligadinhas aqui no YouTube esperando a gente. Você pode ir dando seu joinha, curtindo o nosso canal, se inscrevendo, para você ter bastante conteúdo à sua disposição e para te ajudar. Olha só, vão dando oi para mim aqui, por favor, para eu falar o nome de vocês. Diz de onde vocês são, a cidade, o estado, porque é o seguinte... A minha sogra é uma pedra no meu sapato. E agora, Jesus, o que a gente faz, hein? Com as sogras chatas. Ai, meu Deus, nós vamos falar sobre esse assunto na nossa live. E aí na tua casa, como é que tá? Vocês se dão bem? Tudo certo com a tua sogra? Ou uma passa de um lado da rua, a outra passa da outra, hein? Conta aí pra gente. E olha, tem aquela coisa também, né? Pode ser que muitas de nós, mulheres, ainda vão ser sogras, né? Então essa live serve tanto pra gente ajeitar a nossa relação com a sogra, quanto pra gente se preparar para quando chegar a nossa vez. E é claro, né, a gente está sempre muito bem acompanhada nas nossas lives aqui, eu não estou sozinha, nunquinha. E hoje a minha convidada é muito especial, a Marina Simas de Lima, e ela é mestra, doutoranda em psicologia, quer dizer que ela está estudando muito sobre nós, sobre ser gente, ser humano, e também aí é especialista em psicologia clínica, organizacional, sexualidade humana, o que é interessantíssimo também, porque ela é muito ampla, um dia a gente pode falar desse assunto, e também especialista em terapia de casal e família. Querida, muito bom dia, muito bem-vinda. Simone, um enorme prazer estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. E vamos fazer um bate-papo aí bem dinâmico, né? Espero que os ouvintes, né, os telespectadores consigam mandar perguntas para a gente responder e ficar bem interessante. Muito bem, me diz uma coisa, antes de tudo, você é sogra de alguém? Não. Ainda não? Não. Mas você tem uma sogra? A minha sogra já faleceu. Opa. Mas eu me dava muito bem com ela. Olha só, eu também já vou querendo me justificar, porque se a minha sogra estiver vendo agora, vai ser difícil demais da conta. Porque ela é uma mineirinha boa demais, viu? Ela é gentil e eu acho que pelo fato da minha mãe estar muito longe, lá no Rio Grande do Sul, ela assumiu um pouco também esse papel de ser mãe também, né? Então, a gente vai falar de tudo isso, né? Como é que essas relações vão se construindo. E eu quero agradecer vocês que estão conectados, vocês que já estão me dando oi, tá? Eu tô vendo vocês no tablet, tô vendo no celular, tô muito ligadinho em vocês. Vão contando essas experiências aí pra gente. Pra gente começar a nossa conversa, né? A gente chama de chata ou desagradável aquela pessoa que a gente não consegue ter uma relação muito boa. É por aí mesmo? Eu acho que, assim, o problema todo, né, de nora e sogra é porque elas competem muito, né, Simone? E não precisa disso. É importante, tem papel para todo mundo e dá para ser feliz todo mundo. Não precisa de braço de ferro. Não precisa de briga, né? Não precisa de briga. Agora, já para a gente começar nesse papo das sogras, né? O pessoal está participando aqui, eu estou abrindo para também interagir com vocês ao vivo, e a Benedita Javé Nice, ela disse, eu sou de Itapeva, Minas. Benedita, eu estou muito interessada em saber na sua relação com a sua sogra. Você conta pra gente aí, você vai fazendo pergunta. Também a Manuela, e aí Manuela, vai casar, já sei que tem a sogra, a Manuela está sempre com a gente aqui. A Laurentina, oi, bom dia, eu sou da cidade de Jequié, na Bahia. Muito bom dia, muito bem-vinda. Miriam Herrero, vixe, só falou isso aí, fala mais aí
para a gente entender o seu vixe aí. O Manuel disse, oi, bom dia, eu sou Manuel de Coromandel, Minas Gerais. Quantos mineiros queridos aqui com a gente? Meu filho também é mineiro, viu, gente? O meu marido, que bom que vocês estão aqui, muito obrigada. Vão partilhando, vão chamando mais gente e interagem. Eu quero saber, a gente quer saber da sua relação com a sua sogra. Bom, seguinte, Marina, por que tem sogra que dificulta tanto a vida dos seus filhos? Como é que você, na sua experiência e no seu acompanhamento, você entende isso? E tem famílias que são muito aglutinadas, né? Então são muito, vamos dizer assim, próximas, afetivas, e para essas eu acho que é mais difícil esse rompimento, deixar entrar um terceiro elemento e que vai conduzir a vida do filho dali para frente. As famílias que são mais desligadas, que têm espaço para as pessoas pertencerem de uma forma mais aberta, isso acaba, eu acho que sendo mais fácil, que as pessoas têm mais portas de entrada. Sim. E isso fica mais viável, mais possível e mais simples. A queixa que eu mais escuto, assim, muito recorrente, inclusive quando a gente organizou essa pauta na produção aqui da TV, foi uma loucura que todo mundo quer interagir, quer falar, é assim, nossa, é muita intromissão na minha vida, é muito pitaco, é sempre dizendo muito o que ela acha que deve ser. Como é que o casal pode, então, nessas circunstâncias, conduzir esse tipo de situação? Primeiramente, o casal precisa ter combinados. Como é que nós vamos funcionar enquanto casal? Sim. Quais são as regras, quais são as normas que nós queremos? E daí, deixar que o filho fale para a mãe como é que vai funcionar. E colocar limites. Colocar limites é dizer, né, não, né, você pode vir até aqui, daqui para frente, né, o espaço nosso enquanto casal. Entende? Então, a primeira dica é a gente ter combinados entre o casal. E quando você diz entre o casal, é também o casal ser fiel aí entre eles naquilo que for combinado, né? Exatamente. Fazer bons combinados. E vai ser feito como? Através do diálogo. A ferramenta principal é o diálogo. Muito bem. Gente, vocês que estão chegando aqui, o Manuel disse, eu me dava muito bem com a minha sogra. Infelizmente, né, o Manuel contou, ela já é falecida. Você acha, Marina, que os homens, eles têm uma tendência de se dar melhor com a sogra do que as mulheres? O que a tua experiência revela? Sim, eu acho que as mulheres, elas rivalizam muito mais com a sogra. Os homens, eles conseguem fazer uma parceria inteligente. Geralmente eles dão um lugar bacana, né? Curtem o que a sogra faz de bom, né? Aquele bolinho, aquela comida, o cuidar das crianças. Eles dão um lugar sem competir, sem disputar. E aí fica estabelecido um vínculo leve, gostoso, com qualidade. Então, com isso, você está dizendo que tem uma competição menor aí. No fundo, a mãe, quando o filho casa, ela diz, opa, eu vou ter que dividir esse filho, né? Eu acho que essa é uma questão de nós mães, né, que temos meninos, no caso, a gente ir também lidando com essas questões, né? Exatamente. E a mãe acha que sabe tudo. Como o filho gosta de ser tratado, o que ele gosta de comer, como ele gosta das roupas dele. E aí ela começa a dar palpite. E esse palpite, a nora, a mulher que está assumindo, ela escuta muito mal. Ela não escuta como um depoimento, ela escuta como uma acusação. E aí estabelece uma situação complexa, hostil, desagradável. Tudo que a gente leva para uma relação familiar, ela parte de um contexto pessoal. Né? Então, se eu estou bem resolvida com as minhas questões, é muito mais fácil eu estabelecer qualquer tipo de relação. O que a gente percebe é que muitas vezes a gente vai espelhando ou a gente vai comparando as nossas experiências na experiência dos outros.
Então, se eu já conheço situações assim, Marina, eu tive uma sogra insuportável, muito difícil de lidar, não me dei bem com ela, por exemplo, e aí eu, na minha vez de ser esta sogra, então, eu não tenho eu não ressignifico aquela experiência, e aí acaba levando aquilo para a sua realidade. Eu acho que daí a gente vai bater numa teclinha que a gente repete o tempo inteiro, que o autoconhecimento, para qualquer tipo de papel que a gente vai estabelecer, ele é fundamental, né? Exatamente. Você está falando uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente repete modelos intergeracionais, de geração para geração. Uhum. Então, tive uma sogra difícil, uma sogra que não respeitava limite nenhum, e aí eu vou fazer o mesmo papel, né, com a pessoa Exato. que entrar na vida do meu filho. E você vai reproduzindo muitas vezes sem pensar. Então, o que faz você quebrar, romper com esse modelo repetitivo é você ter, sim, consciência do teu comportamento. E como é que a gente tem consciência do nosso comportamento? Através do autoconhecimento. Autoconhecimento é que te deixa livre para poder escolher e não reproduzir modelos intergeracionais. Isso é excelente e a gente sabe que muitas pessoas até pegam birra desse termo autoconhecimento, talvez por experiências que não foram tão boas ou profissionais que não deram também o devido atendimento quando essa pessoa buscou, mas o autoconhecimento é em tudo, né, Marina? Tudo que eu faço, o jeito que eu faço as coisas já está me dando um indicativo de quem eu sou. E a gente está com a participação da Patrícia. Bom dia, Patrícia, bem-vinda. Ela diz, bom dia, Simone, eu tive muitos problemas com a minha última sogra. E isso pesou muito no término do meu relacionamento quando eu vim para o intercâmbio. A Patrícia está sempre com a gente e ela está em Portugal agora, né, Patrícia? Fazendo um estudo e aí ela traz uma interferência tão grave, mas tão grave, que chegou infelizmente a esse término. Marina, como é que a gente chega numa situação dessas? Então, difícil, né? Uma terapia de casal ajudaria muito, eu acho. Porque aquilo que eu disse, tem os combinados do casal. Muitas vezes, o marido e ela estavam alinhados nessa expectativa dessa viagem, desse intercâmbio. E para as pessoas de fora, isso pode ser algo, nossa, que absurdo. Né? Como ela vai deixar o marido e vai pensar no intercâmbio, na carreira, e aí já começa, né, a necessidade das negociações, né, do marido emprestar o olhar dele, né, mostrar que está tudo bem. Agora, se o marido também não está de acordo, aí a interferência externa vai fazer com que isso não caiba na relação. É interessante. E aí, para viver o papel, ela vai ter que separar. E infelizmente, porque às vezes está sendo levantada questões que não eram nem dúvidas do casal, né, Marina? Não era um problema para o casal, não é? Exato. E às vezes, Simone, são modelos que não estão atualizados. Né? Lá atrás, quando o machismo imperava, quando a mulher não tinha tanta autonomia, o desenho era esse, né, que a sogra tem. Hoje cabe, né, o marido fazer curso fora, a mulher fazer curso fora, vai encontrar, e tem combinados que funcionam e que funcionam muito bem. Me parece que no teu combinado, quando você usa essa expressão, cabe muita coisa ali dentro, né, desse termo, porque uma relação, eu não tenho tantos anos assim de casada, Marina, tenho 7 anos, mas eu tô para te dizer que casamento é um dos maiores desafios que a gente tem. Porque ali as pedrinhas do rio vão se roscando o tempo inteiro. E justamente isso, olha o caso da Patrícia. Talvez os questionamentos da sogra, do sogro, sobre inclusive a fidelidade deles, né? Sobre com quem iriam se relacionar, como é que seria isso, foram levantados e levantou uma fumaça ali num lugar que tinham coisas que estavam bem entre eles. Então eu acho que quando o casal consegue ter essa maturidade para dizer, não, essa é uma dúvida sua, é um questionamento seu, mas não é algo que nos fere. Eu acho que aí alcança um grau de maturidade no relacionamento, né, Marina? Exato. E, Simone, tem coisas que surgem no meio do caminho.
né? Ou, por exemplo, uma mudança na carreira, né, para o exterior, tem coisas que não dá para a gente combinar antes. E aí precisa muito diálogo, muita conversa. Como é que nós vamos superar? Que desenho que nós vamos fazer? Como é que a gente faz para ser um ganha-ganha? No relacionamento tem que ser um ganha-ganha. Quando um ganha e um perde, a conta não fecha. Então a gente precisa sempre pensar, né? Como é que a gente faz para ter um ganha-ganha na nossa relação? Nossa, Marina, esse assunto vai longe, né? A terapia de casal também é um grande desafio para o casal, porque ambos precisam aceitar, né? Você que tem essa experiência, porque muitas vezes a gente precisa se abrir na presença do outro e se revelar, né? E talvez no cotidiano a gente não tenha toda essa coragem. Eu estou recebendo a participação do Francisco. Que bom que os homens estão aqui. Eu estou muito feliz com vocês também, porque aí vocês podem ir dando o ponto de vista de vocês, as mulheres que estão participando também. O Francisco diz assim: bom dia a todos. Devemos ter paciência e respeito. Em nossa casa, temos bem separado o papel dos nossos sogros no nosso casamento e na vida dos nossos filhos. Muito bacana, Francisco, a partilha da tua experiência. Talvez esses espaços bem delimitados ajudem nessa convivência. A Laurentina Mello disse: eu me dava muito bem com a minha sogra, mas ela já faleceu. Eu tenho muita saudade dela. Que bom, várias experiências, né? A Rosângela de Jesus Couto: a minha sogra era uma mãe para mim. Bom dia, eu sou de Aracaju. Por que era tão boa essa relação de vocês, Rosângela, Laurentino? O que acontecia aí que era bom? Conta pra gente para dar umas dicas aí para todo mundo. A Manuela disse: eu cresci, eu não sei se eu perdi alguma partilha tua, Manuela, querida, mas eu vou ler a partir de aqui então, tá? Ela diz: eu cresci vendo a minha mãe viver uma relação muito ruim e tóxica com a minha avó. E eu não quero levar isso para a minha vida também. Vamos lá então, Marina, usar esse último exemplo da Manuela. Tá vendo aí o que a gente disse? É um padrão de uma experiência que ela viu, né? Da mãe se relacionando com a sogra, com a avó dela. E a gente tem que ficar muito atento para não reproduzir. Então, você vê, Simone, ela vai usar isso como antimodelo. E vai construir relações diferentes. Então, é muito importante a gente não só ficar enxergando as coisas, a gente pensar e refletir de uma forma crítica internamente, para conseguir ter liberdade de fazer escolhas. Como eu quero me relacionar com as pessoas? Se você tem um modelo flexível, se você tem boas conversas, se você consegue colocar limite, a tendência é qualquer relacionamento funcionar bem e de forma que tenha qualidade. Vamos Agora, lá. se você não fala, sim, aí vem desenhos totalmente diferentes. Marina, você que é especialista, ajuda a gente aí. Vamos supor que a gente nunca teve uma conversa franca com alguém. E não achem isso um absurdo, viu? Muitas vezes a gente não consegue ter conversas francas com as pessoas. Ou porque a gente extrapola, a gente passa da conta e do limite, ou porque a gente não é diretamente sincero naquilo que a gente precisa dizer. Marina, eu quero ter a conversa da minha vida com a minha sogra, Marina. Eu quero ver se eu consigo estabelecer um vínculo e resolver as pendências. O que você acha que deveria ser o norte dessa conversa? De que maneira a gente pode se colocar? Primeiramente, né, baixar a guarda e falar com ela, né? Olha, quando você faz isso, quando você fala isso, eu me sinto assim. Entende? E falar o que sente. É triste, invadida, né? Teria uma forma da gente funcionar diferente? Porque aí você vai construindo novos formatos, novos modelos, e as duas pessoas conseguem enxergar qual é a dificuldade. Então tem a oportunidade de redesenhar e de ressignificar a história e a ação.
Então, veja, Marina, pelo que você está dizendo, não é eu falar, você está me fazendo isso, né? Parece que é um outro comportamento. Olha, diante dessa situação, eu estou me sentindo assim. Muda tudo quando a gente fala desse jeito, né? Exatamente. Quando começa a acusação, a briga fica estabelecida, a guerra fica estabelecida e todo mundo perde. O marido, o filho, né? O clima fica um clima de tensão em casa, as crianças pequenas percebem que né, fica todo mundo ansioso quando a sogra chega, né? Fica todo mundo tenso. Então, todo mundo perde com esse desenho hostil, né? Com o ambiente inseguro. Entende? E assim, relacionamento não é para ser braço de ferro, não. É para ter conexão suave, com intimidade, é vínculos afetivos. Não é para ficar guerreando. E se você começa na disputa, às vezes não tem fim isso. Um puxa para cá, um puxa para lá. E quem vai tomar partido de quem? Fica uma coisa muito desagradável. Existe uma outra situação em que o problema necessariamente não é daquela nora e daquele genro que entram na família, é o problema do filho com os seus pais. E eu acho que aí é um outro desenho que se estabelece. Quantas noras e genros precisam ser a ponte no relacionamento dos filhos com os pais? Do seu marido com a mãe dele, com o pai dele ou da esposa. Como é que você indica nesses casos o caminho para essa família? Então, porque aí a nora, ela fica fazendo ponte, né? E o ideal é ela sair desse papel. Quem tem que construir isso, essa relação de intimidade, de proximidade, é o filho com esses pais. Entende? Ela não tem que ficar nesse papel. E o que ela pode, ela ou ele, né, o genro ou a nora, enfim, o que eles podem dizer ou até onde eles devem ir, para que também, para essa sogra e esse sogro não parecer que ela está intervindo demais ou ela está intervindo de menos. Que lugar ali essa pessoa vai ocupar? Então, geralmente, o que ela pode fazer é criar situações, né? Todo domingo a gente vai se encontrar. Né, deixa o filho sentar perto do pai e da mãe, né, vai cuidar um pouco das crianças, deixar a intimidade fluir, deixar a estrutura vir, mesmo que tarde. Entendi. É importante desenvolver isso. Criar situações, então. Exato, criar formas de aproximação. E aonde se ela tiver consciência, ela vai ficar na dela. E esse canal vai ser desenvolvido de comunicação, de afeto, que é tão importante, né? Muito. A vida passa tão rápido. Muito. Muitas vezes a pessoa vai ver para criar esse redesenho, os pais já faleceram. É muito triste. É algo que motivou também essa pauta, esse momento sensível que a gente vem vivendo de perdas constantes de pessoas, infelizmente, lamentavelmente, e pessoas que às vezes não tiveram tempo de se reconciliar, pessoas que talvez não tiveram tempo de retomar, de redesenhar, de construir uma ponte. Então é também uma forma, gente, quem está nos acompanhando, de você se sensibilizar nesse sentido. O tempo é curto, a gente não vive tantos anos assim, não. Então que a gente possa de fato viver melhor, viver em paz. A gente está com muita participação. Nossa, vocês estão animados, meu Deus do céu. Eu vou lendo aqui e a Marina vai percebendo os movimentos aí, Marina. Deixa eu ver onde eu parei, Jesus amado. A Lígia Cavalcante Falciroli. Minha sogra era muito cri-cri, mas eu cuidei dela doente. No final, ela me chamou de filha. Uau! Lígia, que movimento, eu até arrepiei aqui, movimento na tua vida e na vida dessa sogra. A gente já vai falar sobre esses momentos de redenção também. A Patrícia, e quando as mães mimam demais? Lá vai, agora eu sou mãe de um menino, meu Deus do céu, só que eu estou mimando, Marina. Ela diz, minha ex-sogra não entendia que ele já era adulto e que o nosso relacionamento não incluía ela. Isso foi acabando com a gente. Vamos parar por aí, Marina, que eu acho que aqui tem bastante coisa, né? Sim, sim.
A superproteção é uma coisa que a gente pensa que é muito positivo, mas não é. Aqui no consultório, o que a gente mais atende são pessoas que ficaram tão superprotegidas que não conseguem ir para o mundo de uma maneira boa. Então, as mães também têm que saber até onde ir. Os filhos precisam andar com as próprias pernas. E hoje é muito fácil superproteger, ainda mais as mães que estão trabalhando o dia inteiro, essa coisa toda, então quando chegam, se sentem culpadas e vão entregando tudo, sem questionar. Dando sim para tudo, né, Marina? Sim, presentes e pode tudo. Não, e aí precisa dos limites, e os filhos precisam crescer, precisam desenvolver, precisam ter autonomia, tanto emocional quanto autonomia financeira. Muitas vezes a esposa acaba de criar o marido, né? E essa é uma situação bem delicada. Porque o nosso sistema, gente, duvido quem vai criticar isso, pelo amor de Deus. A gente cresceu no modelo em que os meninos, em muitas ocasiões, são mais protegidos ou mais mimados no sentido de não se lançar, não fazer as coisas. Eu, por exemplo, venho do Rio Grande, olha meu quadro aqui, Marina, do Rio Grande do Sul, uma família só de homens. Imagina se eu não aprendi desde pequena a trabalhar, a fazer serviço e, o que é pior, a sempre servir. Enquanto os meus irmãos não eram colocados nessa função, só que eles casaram, eles têm uma esposa, e a esposa não vai servir o tempo inteiro. Então, a gente precisa olhar também para a nossa história, né, Marina? Exatamente, você está falando uma coisa interessantíssima, né? As tarefas domésticas. Até hoje a gente reproduz isso, né? Coloca as meninas para tirar a mesa, para fazer alguma comida, alguma coisa, e deixa o menino sentado lá. Exato. Não pode, né? Os meninos também têm que aprender a fazer as tarefas domésticas, a se virar. A né? participar, né, Marina? Exato, eles também precisam desenvolver a parte deles. Muito bom, olha gente, muito obrigada, tem muita gente participando, quero agradecer. A Manuela disse, eu e minha sogra temos uns arranca-rapos, viu, Marina? Mas a gente se dá bem. Às vezes é o meu noivo que tem os problemas com a minha mãe e eu nunca sei de que lado ficar. A gente já disse um pouquinho isso, desse papel do genro, da nora, enfim, nesse relacionamento. Agora, e quando as sogras competem entre elas? Meu Deus do céu. Nasceu o neto e quem é a melhor vó e quem que vai fazer melhor. Como é que fica esse casal também diante desse quadro? Sim, o negócio é não entrar nessa. As duas avós são muito importantes, os dois lados, né? O que cada um traz, qual é a bagagem de cada um, valorizar e não entrar de jeito nenhum nessa disputa. Né? Mostrando que são importantes, os dois são muito importantes para essa criança. Não tem mais ou menos. Pelo que você está dizendo, Marina, então um pouco é a gente nem chantagear os outros emocionalmente. Eu acho o fim da picada, assim, eu realmente tenho muita dificuldade de lidar com chantagem emocional. Por quê? Primeiro porque a gente se infantiliza e a gente desce num nível em que a gente quer que os outros façam, controlar os outros. Você vai fazer exatamente o que eu quero através das minhas chantagens emocionais. Nem a gente fazer isso com os outros e nem permitir que façam com a gente. E Marina, é um lugar incômodo esse, em que a gente não entra na chantagem dos outros. Sim, cair na chantagem é apertar o botão da loucura do outro. Fica um apertando o botão, né, reagindo. E não acaba nunca isso. Nunca. Então, se a gente não tira o botão, neutraliza, o jogo não acontece. O jogo não acontece. Marina, nessas tuas experiências dos casais que vão tendo seus filhos e os netos que vão chegando, né? É aquilo, né? Quanto mais você vai protelando esse posicionamento, esses acordos entre o casal, mais difícil vai ficando quando esse casal vai tendo esses filhos, né? Porque aí entra um outro papel, lidar com os netos, né? Sim, por exemplo, atualmente tem um casal que veio para terapia porque ela fala, né? Eu tenho muito medo de ter um neto. Como é que vai de ter um filho? Como é que vai ser o neto dos teus pais?
Eu tenho medo de ficar sufocada. Então o casal já está trabalhando uma situação antes de que ela aconteça, né? Sim, e aí o que eu estou trabalhando? Eles colocarem um limite enquanto casal, desde já. E aí quando vier o neto, as regras já vão estar pré-estabelecidas. Como é que eles vão funcionar? Como é que a gente consegue diferenciar? Pessoal, vocês podem ir escrevendo aqui, tem muita gente participando, eu agradeço de verdade, tá? A Marina está aqui dispondo do tempo dela profissional, do tempo de consultório também, para poder ser essa ponte entre nós. Então, aquilo que você está passando ou alguma dificuldade pontual, fala com a gente, tá? Pode entrar em contato, vai deixando seu comentário aqui ou alguma contribuição também. Dá o seu like, sabe, clica lá naquele joinha, aquele dedinho e se inscreve também no canal. A gente está vivendo um período bem atípico, né, Marina? Na pandemia, mudança do local de trabalho nosso, muitos trabalhando de casa, as crianças estudando de casa, o desenho ali de dentro de casa mudou tudo. E também, por ocasião da situação financeira do país, muitos casais acabaram morando com o sogro e a sogra, para reduzir custos, para facilitar um pouco mais a vida. Só que aí se instauram outras questões. Como é que esse casal que volta para a casa do sogro e da sogra pode estabelecer os limites aí, já que está nas dependências deles? Sim, isso aí é um belo desafio, né? Porque você volta para casa aonde o sogro e a sogra que mandam nessa casa. Então, muitas vezes, o casal vai ter que se adaptar às regras do sogro e da sogra, né? Porque eles estão ali, eles estão entrando na história. E aí precisa de ajustes, combinados, de novo, né? Tempo para o casal, né? E não só tempo para a família o tempo inteiro. Então, agendar, quando que nós vamos, nós dois aqui, se conectar, homem e mulher, e não ficar só no pai, né, das crianças e na mãe, e nem só nos filhos, né? Então precisa remanejar, redesenhar para ter tempo para eles também, enquanto casal, porque tira a privacidade e isso acaba gerando um grau de complexidade maior. Sim. E todo mundo no momento sensibilizado, né, Marina? Todo mundo passando por alguma espécie de dor, porque nenhum de nós está privado, né? Eu tenho visto, inclusive, Marina, as pessoas que nunca conseguiram se expor, precisando falar um pouco mais dos seus sentimentos, porque parece que a gente está com o copo cheio quase. É uma situação de pandemia, é uma situação de desemprego, é uma situação de mortes, é uma situação de um colapso de saúde, e a gente está precisando aprender a dizer sobre si, né, Marina? Sim, não, tá um ambiente muito difícil, né, muito triste, né, de pano de fundo. As pessoas estão com muito medo de tudo, né, medo de morrer, ansiosas, com dificuldades financeiras. Então, tá muito assustador, né? O grau de ansiedade está sendo enorme, de depressão enorme, síndrome do pânico, está muito triste. E o quanto mais a gente puder dar respaldo para o outro, ajudar o outro, né? Emprestar um pouco o ouvido, compartilhar, acho que isso ajuda muito, né? Esse programa que você faz, por exemplo, né? É muito significativo nesse momento de pandemia. As pessoas precisam disso, precisam de um colo. Precisa de uma escuta, precisa de um carinho. Dizem que o acolhimento é a metade da cura, né? Só o fato de você saber que está sendo acolhido. Eu acho mesmo que quando a gente está na frente de uma psicóloga, nos períodos em que eu fiz terapia, também recomendo para todo mundo que faça, a gente olha para a psicóloga e diz assim, meu Deus, ou psicólogo, essa pessoa vai me ouvir, essa pessoa não vai me julgar, não é uma coisa maravilhosa, Marina? Sim, zero julgamento. Exatamente. E muito acolhimento. Exatamente. Gente, eu quero acolher vocês também. A Marina também quer acolher você que está aí, ó. Eu sei que você está com o celular na mão, sei que você está atento aqui com a gente, porque a Manuela falou comigo, a Manuela queixou aí que ela, dificuldades, não sabe para que lado ela vai. Já sabe o teu lado é não entrar nos joguinhos de ninguém, querida. A Leir Soares diz, a minha sogra era outra mãe na minha vida, que pena que ela já faleceu. O Luiz, oi Luiz, quanto tempo, bem-vindo, querido.
Ele diz, eu moro com os meus avós, isso já foi um problema em muitas vezes. Eles não se metem em nada, mas as namoradas que eu tive se incomodavam, pois eu dou satisfação para eles, por respeito. Então vamos lá, né, Marina? Eu acho que o Luiz aqui, ele está colocando uma outra circunstância, né? Sim, eu acho que o Luiz está certíssimo, né? Ele mora com os avós, as regras são dos avós. E é importante dizer para onde vai, o que vai fazer, né? Quem precisa lidar bem com isso são as namoradas dele. Porque a avó e o avô têm sim esse lugar especial. Agora, não precisa disputar com ela. São lugares diferentes, afetos diferentes, desenhos diferentes. Isso aí, isso é muito interessante. Marina, o nosso tempo voou, o pessoal está super animado. Quem quiser falar alguma coisa ainda, fala comigo aqui, por favor, que vocês estão com contribuições excelentes e a gente gosta mais de acolher vocês. Benedita, tá tudo bem por aí com a tua sogra? Alguma observação para fazer? Pode ir falando. Eu percebi aqui no chat, na participação, que muita gente tem uma relação muito boa com a sogra também. Por exemplo, a minha sogra, quando eu engravidei, eu decidi ter o meu filho em Minas Gerais, na casa dela e não aqui em São Paulo, e tive essa oportunidade de ficar com ela quando ele nasceu. E ela, de fato, ela é uma mãe, assim, ela é uma pessoa que tem a luta dela, as dificuldades dela, mas uma coisa que eu percebo, ela sabe até onde vai. E ela me ensinou sutilmente até onde eu vou, com comentários a respeito do filho dela também. Então, eu acho que existem muitas relações com a sogra que são muito boas, né? Sim, e poder elogiar quando isso acontece. Poder ligar e agradecer, né? Ter gratidão, né? Porque são pessoas que fazem a diferença na vida se a gente souber lidar e curtir esses momentos. É isso mesmo, momentos que não tem competição, né, Marina? Acho que momentos que tem troca, que tem apoio, cumplicidade. Exato. Conexão. Exato. Gente, eu quero agradecer todo mundo que está participando. A gente está finalizando a nossa live. Muita gente aqui bacana, muita gente acompanhando. E o interessante é que essa live está para o mundo agora, né? A gente vai deixar no nosso canal no YouTube da Rede Século XXI. Somos mais de 1 milhão de pessoas no canal. Quer dizer, quem quiser, a hora que quiser, vai ter acesso a esse conteúdo. E a gente está encerrando, Marina. Muito obrigada pelo teu sim, pela tua disponibilidade, pelo tempo que você dedicou. E eu queria te fazer uma última pergunta. Tanto na relação com a sogra, quanto em qualquer outra, para você, o que a gente nunca pode perder de vista? O respeito. Respeito é fundamental, é essencial. Se a gente quer ser respeitada, a gente precisa respeitar o outro. E esse respeito se baseia em quê? Eu acho que esse respeito é você tratar o outro como ser humano, né, com dignidade, né, com carinho, com amor. O amor faz toda a diferença na vida. O amor cura, né? O amor cura. O amor é fundamental, é essencial. Marina, muito obrigada, a gente agradece, boa missão para você, sendo esse ouvido do coração aí de muita gente que está precisando. Um grande abraço, fica com Deus, um beijo, Marina. Muito obrigada, foi um enorme prazer. Um grande abraço a todos os nossos participantes aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo. Tchau. A você que está nos acompanhando, é isso aí, o Papo Manhã, essa oportunidade para você ficar aqui com a gente, para a gente poder conversar contigo, para a gente estreitar os nossos vínculos e para você ter um espaço de fala também, para você poder se manifestar. Muito obrigada pela participação de todos vocês, muito obrigada por ficarem aqui com a gente. E no nosso canal do YouTube da Rede Século XXI tem um monte de conteúdo que você pode usufruir, que é totalmente feito para você. Então se inscreve, dá o seu joinha, assim, ó, clica aí, manda essa live para outras pessoas para a gente poder contribuir com mais e mais e mais famílias. Um grande beijo, fiquem com Deus e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.